Operação... Recording is on. Pronto, operação check. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha telinha com vocês aqui, cara. Então, hoje a gente vai ver espelho plano. E daí a gente encerra um pouco essa conversa sobre espelhos. Estão vendo minha telinha aí, gente? Fala aí se estão vendo aí. Sim. Não tô vendo não, cara. Ô louco, tá passando aí, ó. Tô vendo aí. Vou pegar um multiplicador. Estão vendo aqui? Lucas falou que sim, os meninos estão também. Camila e Raíssa também. Eu não tô conseguindo ver, não. Pra mim não apareceu Eu nada. também não tô vendo não, Pro. Eu tô vendo normal. Ué, aqui eu tô vendo a tela da peruca. Com os slides no fundo. Eu vou sair da sala e entrar de novo, então, pra ver se vai. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá bom. Espero vocês então. Bom. Aí, agora foi. Oi? Tá me ouvindo? Agora Eu tô foi. te ouvindo. Tô te ouvindo perfeito, João. Oi? Tô te ouvindo perfeito. Beleza, foi agora. E a Raíssa? A Raíssa tá aí já? Foi pra mim também. Tudo certo. Tudo certo? Camila também? Aham. Então, massa. Gente, então são só 6, 3, né? Então vamos dar ele aqui, ó. Na aula de 15 dias atrás, eu comecei a conversar com vocês, eu e o Lucas começamos a conversar com vocês sobre essa história aqui de espelho esférico, tá? Na ocasião, a gente simplesmente destacou algumas coisas importantes que eu vou retomar hoje. Então, é o seguinte, a gente viu ontem pelo espelho plano, falamos sobre o espelho plano, falamos um monte de coisas sobre o espelho plano e tal. Aqui a gente não vai... Algumas coisas não vão mudar, mas outras são novidades. A primeira que a gente tem que ficar atento, que a gente viu no ano passado, que o espelho esférico, ele é fruto de uma calota esférica. A gente pegou uma esfera, cortou essa esfera, um biquinho dela, e por causa desse corte que a gente fez, a gente tem duas superfícies que são capazes de refletir cores. A superfície que é côncava e a superfície que é convexa. E por conta disso, a gente tem que fazer análise, tanto de dois momentos, né, de duas situações, quando ele é côncavo e quando ele é convexo. Beleza, guarda essa ideia. A outra ideia é que a gente tem que ficar atento ao nome de algumas coisas que são importantes. Primeiro, o centro de curvatura, que é o meio da esfera. Se a gente for pensar numa circunferência, seria o raio, né, o que marca a metade da curva. Nós temos o raio de curvatura, o ângulo e um vértice, um eixo principal que vai passar no meio, na peruca dessa espelho, aonde a gente vai ter o nosso objeto e, eventualmente, as imagens com relação iguais aparecendo sobre, ou perto, embaixo dessa região aqui. Ficar atento a esse contexto, a esse universo. Isso na aula passada. Na aula passada também, a gente representou para vocês como que é o esquema, cara, desses espelhos. A gente não vai levar para desenhar os espelhos. A gente vai desenhar eles com as abinhas arredondadinhas e essa marca que você já conhece. Essa marca, esses risquinhos aqui, se indicam com a face que não atua no espelho. Ou seja, seria atrás do espelho, para em miúdos, né? Então, se eu tenho um espelho côncavo, a face que que reflete é essa parte de dentro aqui, ó, certo? E a parte do espelho convexo que reflete é essa face aqui, certo? Respeitando o nosso raciocínio aqui, ó. Então, a face gordinha, né, a face de dentro, a barriguinha para dentro, é a face côncava e a barriguinha para fora é a face convexa. Face côncava, face convexa. Perfeito? Maravilha. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender os 4 raios notáveis e
as imagens formadas no espelho côncavo e convexo. Antes da gente entrar para o lance dos raios, eu preciso contar para vocês que quando a gente tem um espelho que é côncavo, a gente tem os raios, e os raios refletidos, os incidentes refletidos, né, salvo alguma outra situação, a gente tem os raios refletidos e os raios incidentes do mesmo lado. Na frente do espelho, vamos dizer assim, tá? Na frente do espelho do mesmo lado. O que eu quero dizer é que a imagem que vai se formar, eu quero só adiantar um pouquinho, né? Ela vai ser uma imagem real, porque ela vai ser formada a partir dos raios refletidos, né, do encontro desses raios, na frente do espelho. O que é um pouquinho diferente para o espelho quando ele é convexo. Quando ele é convexo, a gente tem que lembrar sempre de prolongar os raios refletidos, beleza? A gente viu um pouquinho disso lá no espelho plano. Então, no espelho côncavo, a gente não vai ter essa preocupação. A gente desenha os raios que precisamos desenhar, a gente vai observar a formação da imagem, e é só com isso que a gente se preocupa. Quando a gente vai olhar para o espelho que é convexo, a gente tem que prestar atenção que a imagem vai se formar a partir do prolongamento dos raios refletidos. Então, eu desenho os raios notáveis, que a gente já vai aprender, e eu prolongo, faço um tic-tic-tic-tic-tic-tic, para indicar onde é que a imagem vai ser formada. Então, a imagem ela é formada atrás do espelho. Isso é bem importante, tá? Então, no espelho convexo, a imagem é formada atrás do espelho, porque ele é formada pelo encontro do prolongamento dos raios refletidos. Então, isso é uma coisa que tu tem que ter nítido na tua cabeça, certo? Essa diferença com relação aos raios. Beleza. Vamos agora, para ainda ficar mais nítido para vocês, entender aí quais são os raios notáveis. O que são raios notáveis? São raios que a gente vai prestar atenção, aprender a desenhá-los para enxergar a formação da imagem. O que é chato é que a gente vai ter que desenhar, talvez. Chato, digo assim, desenhar a gente vai ter que desenhar sempre, mas talvez seja chato por causa disso. O interessante ou o legal é que sempre vai ser assim. Então, você não vai variar. Se você entendeu esse rolê, você entendeu tudo. Se liga. O primeiro raio, não importa a ordem, né? A ordem que eu coloquei aqui, enfim, a ordem que foi aparecendo na minha construção aqui, ó. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete-se numa direção que passa pelo foco. Então, de novo, todo raio que vem paralelo ao eixo volta, se reflete passando pelo foco. Sempre. Tanto no espelho convexo quanto no côncavo. Isso não muda. A diferença é que no convexo a gente vai ter que fazer o quê? Prolongar esses raiositos. Então, o raio veio aqui, ó, bateu no espelho, esse é o raio incidente. E quando ele volta, ou seja, quando ele é refletido, ele se reflete passando pelo foco. A mesma coisa aqui, ó. Veio e refletiu. Prolongo, vou ao foco. Tem outra imagem aqui que talvez fique mais nítido para ti. O raio incidente veio, bateu. Como ele está paralelo ao eixo, ele volta passando pelo foco, certo? Ao de baixo. Ele veio paralelo ao eixo principal. Quando ele bate, ele volta passando pelo foco. É sempre assim? É sempre assim. Mesma coisa no convexo. Ele veio paralelo ao eixo principal. Quando ele é refletido, eu prolongo, porque no espelho convexo, ele passa pelo foco. Ele veio paralelo, ele volta passando pelo foco. Sacou isso, cara? Alguém quer perguntar? Por mim tá de boa, prof. Lucas quer falar? Cara, eu tô Eu acho que eu só fico meio com dúvida se o pessoal consegue entender o conceito do raio ser paralelo ao eixo. Pessoal, porque vai ter vários tipos de raio. Aí esse é o tipo paralelo. Vocês conseguem entender? Porque uma vez eu já conversei com gente que não entendia o que era paralelo. O paralelo é que corre paralelo, ó. Tá vendo? Eles não vão se encontrar, certo? Nem aquela música do Belchior, paralelas. A rua, os raios eles não se encontram, eles não vão se
encontrar porque são paralelos, né? Saca isso? Então, eles são paralelos a esse eixo. Então, se a gente pudesse desenhar isso para todo o centro, eles nunca iam se encontrar. Então, na hora que ele tromba no espelho, ele volta passando pelo foco. E só reforçando aí, a questão do espelho côncavo e do convexo, acho que nesse desenho dá para ver bem aquela parte que às vezes fica meio confusa, que é o lado que reflete, né? Do côncavo, né? Ele é como se tivesse uma. Eu gravei assim, pelo menos na época que eu fazia cursinho. De côncavo, né? Como se tivesse cavado ele, e aí o lado refletor para trás. E o convexo é o contrário. Acho que nessa imagem fica bom para ver, porque o convexo está para dentro, para dentro da esfera. A parte, a luz não incide, né, teoricamente, né, ela é refletida para fora do espelho. Bom, vou deixar a Tiroca terminar aí. O outro raio, cara, é o seguinte: todo raio que incide numa direção que passa pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo principal. Então, trocando em miúdos, é o reverso do que a gente viu agora. A gente viu que o raio paralelo, quando ele bate, ele volta pelo foco, aqui é o contrário. Quando o raio bate pelo foco, ele volta paralelo. Tá? Sempre assim? Sempre assim. Então, o raio incidente veio, passou pelo foco, quando ele bate no espelho, ele é refletido de forma paralela ao eixo. Aqui é a mesma coisa, olha. Ele veio, refletiu, passou aqui, certo? Então, quando ele veio e voltou paralelo ao eixo principal, certo? Tem outra imagem aqui, talvez fique mais nítido para ti também. Mas a gente tem umas imagens com arvorinha, carvrinha, que também é bem didático. Então, ó, o bichão veio passando pelo foco, bateu no espelho, volta paralelo. O bichão veio, passou pelo foco, volta paralelo. Aqui é a mesma coisa, ó, o bichão veio aqui, ó, bateu. Eu prolongo o raio e ele volta paralelo. Tá certo, gente? Isso é bem importante tu ficar com isso muito nítido. O importante é que não muda, não muda, não muda, não muda. É assim toda a vida. Então, o primeiro que nós vimos é vem paralelo, volta pelo foco. O segundo que nós vimos, vem pelo foco, volta paralelo. É um revés do outro. O terceiro tipo aqui, ó. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, esse é muito fácil. Veio pelo centro, volta pelo centro. Veio pelo centro, volta pelo centro. Ó, que dá outro bonitinho aqui, ó. Veio pelo centro, volta pelo centro. Veio pelo centro, volta pelo centro. É uma merda. Veio pelo centro, volta pelo centro. Certo, cara? Entendido? Então, esse é o terceiro tipo. O raio incide pelo centro de curvatura, ele é refletido também pelo centro de curvatura. E o último caso... Não, ainda não é o último. Caso é que todo raio de luz que incide no vértice reflete-se simetricamente em relação ao eixo. Então, é aquela coisa, cujo ângulo é o mesmo. Isso aqui se parece muito com o que a gente aprendeu lá no espelho, né? Lembra que a gente viu que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão no espelho todo é o mesmo? Aqui é igual. Só que é uma situação igual quando ele bate no vértice. Então, o raio incidente chegou no vértice, ele volta com o mesmo ângulo que ele teve no momento da incidência. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente nem precisa prolongar, não é preciso. Então, ele bate no vértice e ele volta no vértice. Lembre-se que o vértice é o ponto aonde o eixo principal se encontra com o espelho, certo? Então, vamos aproveitar e recapitular esses pontos. O centro de curvatura é o meio da esfera, imagina que isso aqui continuaria, né? O foco é a metade da distância entre o centro e o vértice, cara, é aonde o espelho se encontra com o eixo principal, saca? Parece difícil, mas eu quero tentar desconstruir essa ideia de que o bagulho é mais difícil com vocês, tá bom? Então, quando o raio bateu no vértice, ele volta com o mesmo ângulo. Bateu no vértice, ele volta com o mesmo ângulo que ele incidiu, tá? Olha aqui, ó. Então, ele veio assim, voltou, mesmo ângulo, ó, o ângulo θ aqui, um ângulo qualquer, não importa. O que importa é você ter isso nítido, de que esse anglinho é igual a esse anglinho aqui, e aqui é a mesma coisa, tá?
Beleza, cara? Justo? Ah, era o último mesmo, eu tava confundindo com a formação de imagens, que são 5 tipos. Beleza, cara? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém não entendeu? Alguém quer que repassa? Então, se ninguém quer que repasse, eu vou repassar mesmo assim. Primeiro raio, vem paralelo, volta pelo foco. Segundo, vem pelo foco, volta paralelo. Terceiro, vem pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. E quarto, vem pelo vértice, tem o mesmo ângulo de incidência, o ângulo de reflexão. Certo, cara? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer? Lucas, quer falar? Piruca, por enquanto eu achei que tá tranquilo. É mais o do foco mesmo que eu acho mais difícil de lembrar, porque tem um jeito quando ele entra paralelo sai pelo foco, e quando ele entra pelo foco sai paralelo, né? Parece que são tipos diferentes, mas dá para assimilar como se fosse a mesma técnica, né? Perfeito. Gente, por que a gente aprende essas merda tudo? Para essa coisa. Então, essa aqui é a parte mais importante da aula. É a gente enxergar a formação das imagens. Então, a gente vai ter alguns tipos para os espelhos côncavos e um único tipo de imagem formada para o espelho convexo. Então, a gente aprende os raios e aprende as estruturas lá, o centro de curvatura, foco, essa coisa arada toda, no sentido de ter repertório, instrumento para poder montar as imagens, que é o mais importante. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo espelho côncavo, porque o espelho côncavo tem mais tipos, são cinco tipos de imagens formadas. E aí, eu vou começar por ele. O que eu quero que você entenda é que é um caminho lógico. O objeto, a priori, ele está lá atrás do centro de curvatura. Ao longo de todas as imagens que eu vou apresentar para vocês, eu pego o objeto e vou aproximando, 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 aproximando do espelho, até chegar bem pertinho do espelho, ou seja, depois do foco. Então, a gente vai ter uma imagem antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e depois do foco. Ou seja, eu pego o objeto e vou brincando com ele ao longo do o eixo principal e vou vendo o que vai acontecer com as imagens. Se nós pudéssemos ir a um laboratório com essas ferramentas, né, com o espelho e com esse eixo montadinho, a gente ia ver isso de fato, né? A gente ia pegar o bagulho e aproximar ele do espelho e a gente vai vendo uma mudança no comportamento das imagens que são formadas. Beleza? Muito bem. Então, no primeiro caso aqui, eu peguei o objeto e coloquei ele atrás do centro de curvatura. Então, situação 1, o objeto está atrás do centro de curvatura, certo? Escolhi 2 raios. Quais raios que eu escolhi? Eu escolhi o raio que é paralelo, que volta pelo foco, e aquele raio que passa pelo vértice. Então, ele tem o mesmo ângulo de incidência, o mesmo ângulo de reflexão. Poderia ter escolhido outros quaisquer que ia dar a mesma imagem formada. Eu escolhi esses 2 para montar essa imagem, certo? Maravilha. Quando eu faço isso, o que eu observo? Eu observo que a imagem tem uma natureza real, ou seja, ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. Eu posso dizer, entre muitas aspas, que é quando a imagem se forma na frente do espelho, beleza? A gente comentou sobre isso um pouco lá no espelho plano, né? A imagem que a gente tem da gente é uma imagem virtual, porque ela, entre aspas, está formada atrás do espelho. Nesse caso, a imagem é formada na frente do espelho, entende? Essa ideia que a gente tem que tentar construir na cabeça, porque é difícil da gente imaginar. Mas é isso. A imagem ela é real porque ela é formada, entre aspas, na frente do espelho. E o que significa dizer que uma imagem é formada na frente do espelho? Que ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. Justo, cara? Beleza. Então, a natureza se é real ou virtual. A orientação é dizer se ela está de ponta cabeça ou de cabeça normal. Nesse caso, ela está de ponta cabeça, a gente não escreve de ponta cabeça, a gente diz que ela está invertida, certo? Por isso que é o desenho de uma flechinha, para a gente poder enxergar aonde está o começo e onde está o fim. Se fosse um palito, a gente não ia ter essa noção, né? Então, aqui está a cabecinha da flecha, tá sentido aqui tá normal, e aqui está de ponta cabeça, ou seja, é uma imagem invertida. É uma imagem cujo tamanho é menor que o objeto, e ela se encontra entre o centro de curvatura e o foco, certo? Então, quando a gente vai fazer uma análise da imagem, a gente tem que levar em conta 4 coisas: a natureza da imagem, a orientação, o tamanho e aonde que ela se encontra.
No caso do objeto atrás do centro de curvatura, a imagem ela vai ter natureza real, ela vai ser invertida, ela vai ter um tamanho menor e ela vai estar entre o centro e o foco, certo? Você precisa memorizar isso? Sinceramente, do fundo do coração, não precisa. Porque se você sabe desenhar, você vai matar o exercício. Então, vamos imaginar que o exercício coloca uma situação para ti e peça para ti caracterizar a imagem formada. Ah, você vai precisar memorizar, lembrar disso aqui? Não, cara, você só vai ter que saber desenhar. Colocou o objeto na posição certa, desenhou os raios notáveis, observar a formação da imagem. A imagem que é formada é real invertida menor e entre o centro e o foco. Aqui, um outro desenho aqui que vem a imagem com a arvrinha, né? Real menor invertida entre C e V. Justo, cara. Então, vou lá, desenho, pans e... Bom, o louco, né, não vai fazer isso na prova, tá? Não vai desenhar uma árvore na prova. Porque aí é muito mais difícil, né? Desenha uma coisa assim, desenha uma flecha, desenha uma coisa mais simples para você poder reproduzir e não perder tempo, né? Aqui, enfim, essa imagem aqui eu roubei da internet, então não tive problema nenhum, não tive trabalho nenhum, e ela é bastante didática. A árvore tá menorzinha, entre C e V, de ponta cabeça, and, formada na frente do espelho, uma imagem real formada pelo encontro dos raios refletidos. Entendido o primeiro caso, gente? Parece viagem, né? Mas é isso aí. Segundo situação, aquilo que eu contei para vocês, a gente está trazendo de pouquinho em pouquinho o objeto para bem pertinho do espelho. Então, se antes estava antes do centro de curvatura, agora eu coloquei o objeto em cima do centro de curvatura e desenhei dois raios notáveis. Lembra que tem que desenhar sempre dois, né, cara? Porque se você desenhar um, você não tem a imagem formada, né? Desenhar dois é importante para que eles se encontrem e formem a imagem, né? Você pode desenhar os quatro se você quiser, mas não precisa, tem que ser no mínimo dois. Vamos lá, então. O primeiro raio, desenhei do paralelo e voltando pelo foco, e o segundo, passando pelo foco e voltando paralelo. Eu vejo que a imagem formada, ela continua sendo real, ela continua sendo invertida, mas o tamanho dela mudou. Ela aumentou o tamanho dela. Aumentou de tal forma que ela teve um tamanho que fica igual ao objeto, certo? E também se posiciona sobre o centro de curvatura. Então, olha que bonito, cara, olha que bonito. Se antes a gente estava aqui atrás, a gente empurrou o objeto, o que aconteceu com a imagem? A imagem também foi empurrada. Você consegue visualizar isso, cara, ou é muita viagem minha te falando isso, mano? Se você empurra a imagem, caminha com a imagem, né, numa segunda situação, você coloca ela sobre aqui, o que acontece com o objeto, desculpa, o que acontece com a imagem também vem. Então, o que você caminha para cá, você acaba empurrando também a imagem. Exatamente como a gente consegue ver aqui. Antes eu estava aqui, eu andei para cá, velho, a imagem que estava aqui também andou para cá. E ela se posiciona também sobre o centro de curvatura. Então, quando o objeto está sobre o centro de curvatura, cara, olha só que bonito. A imagem que é formada, ela é invertida ainda, real ainda, porém, do tamanho do objeto e se localiza sob o centro de curvatura também. Beleza? Justo, gente? Eu tô falando sozinha. Justo. Muito bem. As gurias estão aí acompanhando? Estão vivas? Professora, Sim. professora. Diga, não. Sim, pro. O jeito que você explicou, fiquei... Tipo assim, é tipo que nem a sombra, por exemplo, a sombra da sua mão. Se você afasta ela, ela fica maior que a sua mão, mas se você vai chegando perto, ela fica mais ou menos do seu tamanho. É tipo isso? É tipo isso. É tipo isso. Eu ia querer causar um pouco, mas é tipo isso, João. Só não ache que a sombra tem a ver com a luz. Não, é mais por exemplo mesmo. Sim, mas é isso mesmo. Né? À medida em que você está mais distante, a imagem está menor que o objeto. À medida em que você vai aproximando do espelho, a imagem que se forma ela vai aumentando. Beleza? Certo. Na verdade, é à medida que a luz está mais perto da sua mão, né? Porque se a sua mão está perto de uma luz e ela está sendo refletida na parede, a sombra vai ficar enorme, né? Sim. Mas deu pra fazer essa analogia que você fez, de certa forma. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é o mesmo desenhinho, só que com arvrinha.
tá bom? Então, eu peguei a imagem, coloquei sobre o centro de curvatura, desculpa, objeto sobre o centro de curvatura, e a imagem que se forma é real, igual, and, invertida, tá bom? E ela está sobre o centro de curvatura também. Terceiro caso para o espelho côncavo, cara, quando a gente coloca o objeto entre o centro e o foco, tá bom? Então, a gente estava antes do centro, situação 1. Colocamos em cima do centro, situação 2. Situação 3, entre o centro e o foco. Escolhi 2 raios para desenhar e formar a imagem. O que veio paralelo e voltou pelo foco, e o que é batendo ali no vértice e voltando com o mesmo ângulo de incidência. Olha a imagem, cara, olha a imagem. É uma imagem que a gente tem, que é maior, ela é real, desculpa, ela é real ainda, ela se forma ainda na frente do espelho. É uma imagem ainda invertida, maior que o objeto e se encontra antes de ser. Então, de novo, à medida em que eu aproximo do espelho, a imagem ela vai aumentando. Então, ela aumentou e ficou maior que o objeto. E se localiza agora antes do centro de curvatura. Beleza? Ainda permanece real e ainda invertida. Aqui o desenho com a arvrinha, né? Então, a arvrinha está aqui agora. Então, desenhei 2 raios. A imagem que se forma é real, maior, invertida e se encontra antes do centro de curvatura. O quarto caso é bem particular. É quando a gente coloca o objeto em cima do foco. Quando a gente coloca o objeto em cima do foco, a natureza da imagem é imprópria. Trocando em miúdos, a imagem vai se formar lá no infinito. Os raios, quando a gente desenha os raios notáveis, vem paralelo, passa pelo foco, vértice, vértice, eles não se encontram. Então, se a gente não cruza os raios, cara, a imagem não se forma. Falando uma linguagem mais leiga, a imagem não é formada porque os raios não se encontram, né? A imagem se forma no infinito, né? A galera gosta de falar. Mas eu não tenho o cruzamento dos raios. Se os raios não se cruzam, a imagem não se forma. Então, a gente diz que essa imagem é imprópria. Então, quando eu coloco o objeto sobre o foco no espelho côncavo, a imagem é imprópria, certo? Tá aqui. O quarto caso, aqui, de novo, né, a arvrinha, a imagem é imprópria. E o último caso, o quinto, é quando a gente coloca a imagem depois do foco. Ou, se você preferir, entre o foco e o vértice, cara. Nessa situação, é a única situação para o espelho côncavo em que a imagem tem natureza virtual, porque ela vai ser formada a partir do prolongamento dos raios refletidos. Então, eu escolhi 2 raios notáveis aqui, ó. Vem paralelo, passa pelo foco, e o do centro de curvatura, certo? Eu prolongo os raios e percebo que a imagem que se forma ela é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento, a partir do cruzamento, do prolongamento dos raios refletidos. A orientação dessa imagem, ela é direita, ou seja, ela está de ponta normal, não está de ponta cabeça, maior do que o objeto e se encontra atrás do espelho. Beleza? Então, esse caso é o único caso em que a gente tem uma imagem que é direita, maior e virtual para espelho côncavo. Então, vamos recapitular rapidão. Antes do espelho, nós tínhamos uma imagem que era menor, real, menor, invertida e entre o foco e o centro de curvatura. Deixa eu até colocar a imagem aqui para ficar visual para vocês, né? Porque só falando, não dá. Aqui. Segunda história. Quando a gente está sobre o centro de curvatura. Sobre o centro de curvatura, a gente tem uma imagem formada que é também real, invertida, do mesmo tamanho do objeto e sobre o centro de curvatura. Quando a gente tem a terceira situação, com a imagem entre o centro de curvatura e o foco, a imagem formada ainda é real, ainda é invertida, porém maior e antes do centro de curvatura. Quando a gente coloca a imagem sobre o foco, o objeto sobre o foco, a imagem formada é imprópria. E quando a gente coloca o objeto bem próximo do espelho, depois do foco, entre o foco e o vértice, a imagem é formada é maior, direita, virtual
e se encontra atrás do espelho. Perfeito, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? De novo, reitero, a gente não precisa memorizar. Professora, Oi, João. tem algum exemplo de como isso aparece na prova? Aí? De exercício, tu diz? Isso. Tem sim. Tem na lista que eu subi. Deixa eu só terminar aqui, João, falta bem pouquinho. Depois eu abro a lista para ver como é que pode aparecer numa questão, tá bom? Bom. Ó, o último caso, na real, não sei se é o último, mas o único de espelho convexo, né? É um único caso, na real, né? Então, o espelho convexo é o mais fácil, porque ele só tem uma imagem formada. Não importa onde você coloque o objeto, não importa a posição do objeto, não importa o tamanho, não importa os raios notáveis que você escolheu para desenhar. A imagem formada, ela vai ser sempre virtual, ou seja, ela vai ser formada em virtude do prolongamento dos raios refletidos. Isso não nos causa nenhum tipo de surpresa, porque, afinal de contas, no espelho convexo, a gente precisa prolongar esses raios, né, para poder enxergar as imagens. Ela vai ser direita e menor e se localiza entre o foco e o vértice. A única preocupação que eu tenho quando eu falo de espelho convexo é de você misturar bife à milanesa com bife ali na mesa. Por quê? Porque dá de confundir com aquele último caso do espelho côncavo. Então não confunde, tá, cara? No caso do espelho convexo, a imagem ela é virtual porque está ali atrás do espelho, só que ela vai ser menor, direita também, só que menor, e ela vai estar entre o foco e o vértice. Então ela tem um destino, ela tem um local, diferente do espelho côncavo. Né? O espelho côncavo a gente não tem, porque essas posições importantes, elas só estão aqui na frente do espelho, não depois, como é o caso. Então aqui a gente tem, né, o objetivo entre o foco e o vértice. Beleza, cara? Justo aqui a mesma coisa, ó, mesma historinha. Virtual, menor e direita, entre o foco e o vértice. Aí o objeto está aqui, certo? Eu prolongo a parada e encontro que o objeto ele é menor, virtual, direito, a imagem, né, direita, e entre o foco e o vértice. Alguém quer perguntar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma fala? Bom, podia ser só isso, né? Podia, mas existe uma matemática que entra no rolê, que é uma equação muito famosa, tá bom? É um conjunto de equações, na verdade, mas a equação mais famosa que a gente precisa saber é a equação de Gauss, ou a equação da fimose também, como a gente aprende em todos os lugares do mundo. Primeiro, antes de a gente entrar na equação, quero apresentar o que são essas letras para vocês, igual a gente fez no espelho plano, igual a gente fez na câmara escura, né? A letra que você usa pouco importa, na real, mas existe um conjunto de letras meio padrão, assim, para usar. Mas se você quiser usar X, Y, Z, a letra que você quiser, mano, você usa. Então, a primeira coisa, o O de objeto. Então, o O é o indicativo da altura, do tamanho do objeto. E o I, a gente diz que é o tamanho da imagem. Inclusive, a gente está familiarizado com isso desde lá do comecinho da óptica. O P, cara, é a distância do objeto ao espelho. E o P' é a distância, cara, da imagem ao espelho. Sacou? Então, P é a distância do objeto ao espelho e o P' da imagem até o espelho. Justo? Beleza? Muito bem. E existe um cara muito famoso, o Gauss, que ele encontrou uma relação entre tudo isso, certo? Então, velho, 1 sobre F, o F aqui faz relação ao foco, ou seja, a distância focal, né? O 1 sobre o foco, e aí esse valor ou é dado no enunciado, ou enfim, a gente tem que calculá-lo, igual a 1 sobre P, ou seja, a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre P', ou seja, a distância da imagem ao espelho. Por que a gente diz que é a equação da fimose? Porque assim, ó, uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Se você não sabe o que é fimose, cara, ela é
um excesso de pele ali no prepúcio, certo? Se você já viu, lamento por ti, mas é uma condição aí que o interessante é que quem tem pinto vá ao médico e tire esse excesso do prepúcio, porque ali vai juntar bactéria, resto de urina, resto de pele, resto de esperma, Que que é o maldade famoso que inventou esse nome. é o famoso esmegma, e aí, cara, tem que dar uma limpadinha ali, né? Porque senão fica um catupiry caprichado ali no pinto. Então é por causa disso. Então, eu não sou muito dos macetes, mas é um que a gente sempre lembra, porque é engraçado, vocês vão rir, vocês vão lembrar no dia da prova. Uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Exemplo, o macetinho aí para memorizar a equação de Gauss. Beleza? A equação de Gauss vai ser um instrumento que a gente vai ter para poder fazer o cálculo dessas coisas, né? O cálculo da distância focal, o cálculo da distância do objeto até o espelho e o cálculo da imagem até o espelho. Beleza, cara? Muito que bem. Além da equação de Gauss, vou falar para ti, ó, sei lá, 90% dos exercícios sobre espelhos vai, enfim, exigir de ti essa habilidade de, né, usar a equação de Gauss. Às vezes, aparece também perguntando sobre o aumento linear transversal, também aparece, né? O que é o aumento linear? É a relação, né, entre esses contextos, né, entre a imagem e o objeto e a distância. Então, a gente pode estabelecer as seguintes relações, ó, presta atenção. O aumento, né, pode ser calculado entre o objeto entre o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou ainda entre, né, o pelinha menos o pelinha sobre P, ou seja, a distância aqui da imagem sobre a distância do objeto, né? Menos pelinha sobre P. E a gente pode aproximar essas relações, né? Ou seja, imagem sobre objeto é igual a menos pelinha sobre P, tá? A gente consegue construir essa proporção aqui nas relações. Então, a partir disso, a partir das equações de aumento, a gente tem como calcular os tamanhos da imagem ou do objeto. Vamos imaginar que a pergunta do exercício seja para te calcular qual é o tamanho do objeto, certo? E aí você fez a equação de Gauss, você encontra alguma incógnita relacionada, aqui é o P, o pelinho. O cara já te deu o tamanho da imagem, né? E aí você fala, como é que eu vou calcular o tamanho do objeto? Com essa equação, com a equação do aumento linear, né? O objeto, a imagem sobre o objeto é igual às distâncias, né? Ali também. Certo, cara? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui tá um resumão, tá, cara? Só para te ter nítido quem são as incógnitas. Quando pelinha for maior que 0, a imagem é real. Quando pelinha for menor que 0, a imagem virtual. Enfim, objeto, autor do objeto, imagem. Que tá um resumão aqui para nós, certo? A distância focal, como falei para vocês. Pipipi, popopó. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tranquilo, Pro, deu pra entender. Cara. E aí, mano? Boa, João. Algumas aplicações, espelhos de um modo geral, né? Aqueles espelhos retrovisores bem pequenininhos, eu não sei se vocês já botaram reparo, principalmente em caminhão tem o espelho retrovisor. Aí o cara colocou um redondinho bem pequenininho ali, então espelhos são muito importantes, espelhos que estão ali de segurança, né, na saída de garagem. Aqui tá o exemplo do DJ aqui, ó, mas aqueles espelhos de garagem também, são espelhos esféricos, né? Em algumas lentes de óculos. E uma coisa que eu acho muito legal é esse fornão aqui, cara, que é um forno, fogão, não sei dizer, mas é um, cara, que é um conjunto, aqui é um espelho, na verdade, né, côncavo. O raio solar incide, cara, de tal forma que quando ele volta convergindo sobre o centro, né. E aí a galera coloca
uma comida ali. E a comida esquenta. Então, isso aqui é um forno solar, um fogão solar. Fogão é melhor, né? Porque o forno não sei qual que é a diferença na real, assim. O forno, para mim, é que você coloca lá dentro, guardadinho, né? O fogão, enfim. Aí aqui, mano, então a galera cozinha, e, tipo, a temperatura pode chegar super alto, assim. Então, a aplicação aí é de fazer um fogão solar, sem energia nenhuma elétrica, sem gás nem nada. Você consegue assar um alimento, cozinhar um alimento, à medida em que você constrói ele e converge os raios para o centro, e aí esquenta a comidinha. Certo? E os espelhos. O que vai cair na sua prova vai ser espelho, né, cara? Nesse sentido aqui, ó. Tá? Lucas, quer explorar alguma coisa dos slides aqui? Peruca, acho que não. Eu acho que assim, é uma aula muito densa de. Todos esses conteúdos de alguma forma caem, entendeu? Então eu realmente não sei o que dizer muito assim para não. Se não ficou dúvida, é melhor não piorar as coisas, né? É melhor partir para resolver exercício mesmo, essas coisas assim. Eu não tô disposta a resolver exercício hoje, ainda mais que eu tinha falado da hora. Já que você falou em exercício, e o João também perguntou, as listas que subiram vocês não estão fazendo. Eu ia falar isso no começo da aula, acabei esquecendo. Na aula retrasada, da aula passada, da aula retrasada para passada, só uma pessoa fez os exercícios. E da aula da semana passada para essa semana, ninguém fez. Ou se fez, não procurou a gente para tirar dúvida e nem para perguntar o gabarito. Então, vocês não estão fazendo. Física, diferente de história, geografia, de literatura, sei lá, mas de algumas partes da biologia, você não aprende só escutando o professor falar, certo? Você precisa fazer o exercício, você precisa fazer. E física e química e matemática são dessas, tá ligado? Você precisa fazer. Eu aproveito aqui, mano, para te chamar a fazer. Faça os exercícios, não são muitos. Você não precisa fazer tudo também, se você tiver com seu tempo apertado, faça um ou outro, mas faça. E nos procure para tirar sua dúvida, ou pelo menos para ver se a sua resolução está certa. Beleza? Então, só para tirar a dúvida do João de como é que essas questões podem aparecer. Então, mano, por exemplo, ó, o bicho deu aqui para nós. Deu as informações. O tamanho da imagem, o tipo de espelho, a distância focal, e o tamanho da imagem, né? A metodologia é o tamanho da imagem. E ele pergunta, por exemplo, João, para você dizer onde é que está o objeto, certo? A partir disso, e para você desenhar essa situação. Então, a questão da FUVEST, olha só, segunda fase, FUVEST. O cara te deu uma situação e pede para você desenhar, certo? No item B. No item A, no exercício 2, essa escreveu aqui, diz assim, ó, contou lá do espelho da vigilância, não sei o que, e a imagem interior você vê através do espelho, que será, ele pergunta, se é um espelho convexo, cara, só tem uma possibilidade. Aí você vai lá e lê. A imagem é real? Não, a imagem não é real do espelho convexo, né, cara? É uma imagem virtual. Então, aqui tá bem tranquilo. O exercício da FEI, se você for fazer engenharia, FEI é uma faculdade boa, né, particular, porém boa, né? O retrovisor da motocicleta é um convexo, a mesma história. Que tipo de imagem que é formada no espelho convexo? Você vai lá conjecturando e marca certo. Aqui, ó, mesmo historinha daquele da FUVEST lá do Mackenzie, né? Tem o espelho convexo, raio de curvatura, a distância do objeto ao espelho é essa, e ele te pergunta quais são as características da imagem também. Aqui mesmo rolê, o cara te deu o bagulho aqui e pede para ti, a partir da imagem formada, dizer se o espelho é côncavo ou convexo, né? É um espelho aqui e você vai lá e conjectura. A mesma coisa aqui no exercício da Federal de Uberlândia, ó. O cara te deu uma situação e pede para você assinalar qual que é a representação correta, saca? Aqui também para você usar provavelmente equação de Gauss aqui, rapidão. Aqui mesma coisa, equação de Gauss para você dizer que é rolê do espelho. E aqui espelho plano, que já era para você ter
perfeitos, né, meu consagrado? Aqui visual, aqui sobre... Esse precisa ser bem bonito, cara. Foi inclusive da FUVEST, também até contei o exemplo na aula para vocês. Para você dizer a que distância o objeto está posicionado em relação... A imagem está posicionada em relação ao espelho e ao objeto, saca? Então é isso, gente. Façam. Agora, essa lista vocês conseguem fazer tudo. Essa lista é uma lista para ser feita, cara. É uma lista para ser feita. E é a cara do que você vai fazer. Então, isso é um recorte, né? Com certeza. De tudo que pode ser cobrado de ti no dia do vestibular, está marcado nessa lista aqui, certo? Beleza, meu bruxo? Beleza. Então, eu tô bem contente, bem satisfeita, certo? Vou parar a gravação aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, o convite é esse. Entrou mais gente na aula aí, ó, felicidade.